Graça e paz, amados. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre um tema que não é muito pregado nas igrejas, mas que há uma necessidade que cada um de nós, como cristãos, conheçamos bem e nos situemos bem, porque é uma das doutrinas básicas da igreja cristã. Amém? Eu quero falar hoje sobre o arrebatamento. Recentemente eu falei sobre esse tema na nossa igreja e eu percebi que várias pessoas lá nunca tinham ouvido falar sobre arrebatamento. E vendo uma estatística também feita a nível internacional, mostrou-se ali que cerca de 50% das pessoas que confessam a fé cristã não sabem o que é arrebatamento. Amém? Eu quero começar aqui lendo uma passagem que está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, que diz assim: Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperem. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nesta passagem, Jesus está nos fazendo analogia sobre esse tempo em que nós estamos vivendo com o tempo dos dias de Noé. Ele diz que nos dias de Noé as pessoas viviam comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, e diz assim, até o dia em que Noé entrou na arca. As pessoas estavam fazendo coisas do cotidiano e não estavam fazendo coisas erradas propriamente, necessariamente. São coisas do dia a dia, comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento. Não há nada de errado nisso. Mas o que ele diz é que essas pessoas elas estavam desatentas a algo que estava por acontecer. Elas estavam desconectadas com qualquer outra coisa a não ser a vida cotidiana natural delas. E com isso, diz aqui na sequência, que até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então, o arrebatamento, ele marca justamente um tempo da volta de Jesus, em que ele virá não a essa terra, mas que ele virá nos ares. E nesse dia em que Jesus voltar, diz que aqueles que já estão mortos ressuscitarão, terão seus corpos transformados e eles subirão para se encontrar com Cristo nos ares. E Paulo diz assim, e nós, os que estivermos vivos, teremos também nossos corpos transformados em corpos incorruptíveis e também nos encontraremos com o Senhor nos ares. E nesse tempo em que marcar esse arrebatamento, esse é o arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento da igreja ocorrer, começará nessa terra um tempo, um novo período, e esse período a Bíblia chama de o tempo da grande tribulação. Algumas versões dizem que começará o período da tribulação, que é um período de 7 anos, que virá após o arrebatamento da igreja. Vai ser um tempo em que a igreja do Senhor, os salvos em Cristo Jesus, não estarão mais aqui na terra. Nesse momento posterior
ao arrebatamento da igreja, dos crentes, dos salvos, os vivos e os mortos serão tirados dessa terra. Começa agora um tempo de grande flagelo nessa terra. Começa agora um tempo de grande sofrimento. E a Bíblia narra para nós o que se dará nesse período. Nós vamos justamente estar vendo sobre isso. Nós vimos aqui que Jesus falou, olha, nesse dia do arrebatamento, ainda falando sobre o arrebatamento, nesse dia do arrebatamento, 2 homens estavam trabalhando juntos e de repente um desaparece. E a gente pode imaginar a catástrofe que será isso. Digamos, uma pessoa sai da sua casa e daqui a pouco retorna e a sua esposa, que havia ficado em casa, desapareceu. Ou a polícia começa a receber ligações de várias pessoas, falando, olha, minha criança estava aqui em casa agora há pouco e de repente ela sumiu, nós não estamos conseguindo encontrar em nenhum lugar. E a polícia, desesperada, ela falou, nós já recebemos várias ligações com essa mesma situação aqui, algo muito estranho está acontecendo nessa cidade. E na verdade a gente vai começar a perceber que não é algo nessa cidade, não é algo nesse estado, nesse país, mas é um fenômeno mundial. Imagine, por exemplo, as pessoas querendo sair de casa e quando elas chegam na estação de ônibus, no terminal de ônibus, nenhum movimento lá, porque as empresas não estão conseguindo liberar os seus ônibus da garagem, porque não tem motoristas. Os seus motoristas foram levados ao arrebatamento. Imagine ainda mais um aeroporto, uma torre de controle, identificando um avião que está no seu curso para chegar naquele aeroporto, e de repente aquele avião começa a sair da sua rota, ele começa a perder altitude, e eles tentam fazer contato com o piloto e não conseguem falar com ninguém, ninguém responde lá, porque aquela cabine de avião estará vazia, porque aqueles homens que estavam ali eram pessoas tementes ao Senhor, salvos em Cristo Jesus, e eles também foram arrebatados. E ao mesmo tempo toda a terra, todos os salvos serão arrebatados e tirados dessa terra. E a pergunta que eu faço a você é, você está pronto para esse momento? Você está pronto para esse momento do arrebatamento? É bom nós, amados, estamos nos situando bem nesse contexto em que a Bíblia nos mostra, porque é preciso que nós estejamos prontos para essa realidade que é apresentada para nós por Deus na sua palavra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, diz assim, Paulo falando sobre o arrebatamento, ele diz assim, eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Assim serão esses corpos, essa transformação que nossos corpos serão. Eles se tornarão incorruptíveis e imortais. Morte não tem mais poder sobre a nossa vida a partir desse momento. Amém? 1 Tessalonicenses 4,16 ele diz assim, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? E justamente a estatística que eu comentava há pouco, ela mostra esses dados. Veja, dentre as pessoas que se declaram cristãos, apenas 30 a 50% creem no arrebatamento da igreja. Essa estatística mostra que crentes, a maioria, ou pelo menos metade deles, não creem que esse fato vai acontecer. Mas você viu aqui nesse texto que nós lemos há pouco, que Paulo não só diz que vai acontecer, mas ele nos dá detalhes sobre a maneira como isso vai acontecer. Que de 30% a 50% daqueles que se declaram cristãos não creem no arrebatamento da igreja. E, amados, se nós cremos em alguma coisa que não esteja alinhado com o que a palavra de Deus diz, nós temos alguma coisa que não esteja alinhada com o que a Bíblia nos mostra, o que nós estamos fazendo de fato é estarmos crendo em teorias de homens, em opiniões de homens. E opiniões de homens
que não são formadas a partir da Bíblia, não são formadas a partir da palavra de Deus. E se não são formadas a partir da palavra de Deus, nós podemos concluir que são formadas a partir de alguma outra fonte, que não Deus. Amém? E se nós somos crentes, se nós cremos em Deus, essa informação não é relevante para nós. Nenhuma informação que não esteja alinhada com a palavra de Deus é relevante para nós, deve ter relevância para nós, porque aquilo que nós precisamos está na palavra de Deus. Deus não deixou a sua palavra deficiente. Tudo que nós precisamos hoje, ou possamos vir a precisar, Deus já preparou, já disponibilizou para nós em Cristo Jesus. Amém? Então o arrebatamento é algo real. A Bíblia nos mostra, então nós não devemos estar nos iludindo com doutrinas outras, doutrinas de homens que negam esse fato. É real e a Bíblia diz que algo muito preocupante. Ela diz que haverá muitas pessoas que vão perder o arrebatamento. Pela essa estatística aqui, pelo menos 50% das pessoas vão perder o arrebatamento. Por aquele texto que nós lemos também do Evangelho de Mateus, Jesus fala também em algo que fica nessa base aí de 50%. Ele diz que 2 estarão juntos, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando juntas no moinho, uma será levada, outra será deixada. Ele nos mostra assim um percentual alto de pessoas que vão perder o arrebatamento. E eu quero perguntar a você, e se você perder o arrebatamento? Você já pensou sobre isso? Como será se você perder o arrebatamento? Você vai estar aqui nessa terra, você vai estar vivendo aqui e de repente você começa a ver esses fenômenos que eu mencionei agora há pouco acontecendo. As pessoas desaparecendo, pessoas da sua família desaparecendo, pessoas do seu contexto desaparecendo, esse caos na cidade, no país, no mundo. E você está aqui. Isso significa que você perdeu o arrebatamento. E o que fazer agora? Eu quero também falar com você um pouco sobre isso. Você precisa saber sobre isso, você precisa se situar sobre essas coisas para que você possa saber como proceder. Se você está aqui, você precisa saber que a vida nessa terra continua. O arrebatamento não encerra a vida humana nessa terra. Ela apenas será um processo em que levará daqui os crentes, levará daqui aquelas pessoas salvas, mas ficarão pessoas aqui. A vida humana continua nessa terra. Começa aí, então, o que eu mencionei, que é o período da grande tribulação. E é necessário que, se você perdeu o arrebatamento, você comece a se conscientizar desse fato. Você vai ter pessoas queridas suas que não estarão mais aqui. Você vai ter crentes que eram pessoas que te estimulavam, que encorajavam você, que animavam você na palavra, a você crer, você está buscando a Deus. Essas pessoas não estarão mais aqui. E começa então agora esse novo tempo. Você está só, você está desamparado, mas é importante que você saiba o que você fazer. E eu quero aqui abordar 5 coisas que vai ser muito importante você fazer se você perdeu o arrebatamento. A primeira delas é você saber que você está agora começando a atravessar um tempo novo. Um tempo que a Bíblia chama de o período da grande tribulação. É um tempo que vai durar 7 anos. E nesse tempo, a Bíblia diz que será estabelecido nesta terra um governo mundial, um governo do anticristo. E nesse governo do anticristo haverá grandes transformações. E é interessante nós notarmos que a Bíblia nos diz que nesse tempo será um tempo em que haverá assim, uma grande prosperidade, que haverá, a economia vai estar mais produtiva no mundo todo, a paz aparentemente vai estar reinando, os povos vão estar se entendendo, essas guerras e ameaças de guerras que a gente ouve todos os dias estarão se cessando, os povos estarão chegando naquele entendimento e aparentemente as coisas estão indo muito bem, mas vai se estabelecendo aqui um tempo em que a Bíblia nos escreve que é de grande sofrimento. E é importante você saber que, se você estiver aqui, que mesmo nesse tempo, apesar todos esses fenômenos que terão acontecido e estarão acontecendo a partir daí, ainda haverá salvação aqui. Eu quero ler aqui com vocês um texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E Paulo está se referindo aqui a esse personagem que a Bíblia se refere como o anticristo. Então, nesse tempo da grande tribulação, é necessário, primeiro, que você reconheça que você está em um período de 7 anos, que a Bíblia descreve como a grande tribulação. E é o período entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus para um reino milenar nessa terra. E será a primeira vez na história humana a maldade vai estar em operação nessa terra como nunca esteve antes. Nesse tempo, devido ao Espírito Santo que será tirado dessa terra, devido aos crentes que não estarão mais aqui, a Bíblia nos mostra que a presença do Espírito Santo hoje, a presença do povo de Deus, que são morada do Espírito Santo, são barreiras, são obstáculos à manifestação da maldade. Mas nesse tempo não estará mais o Espírito Santo, não estarão mais aqui os crentes. Então a maldade se alastrará nessa terra, como nunca se viu antes. E Paulo fala aqui que aquele tempo que nós estamos vivendo hoje, as dificuldades que nós vemos hoje, não se iludam, não se enganem, não se deixem abalar, porque não é... O dia do Senhor não chegou ainda. Ele vai ser marcado pelo arrebatamento da igreja, de que então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E haverá nesse tempo da tribulação o derramamento da ira do Senhor, um julgamento de Deus como nunca ocorreu nessa terra antes. Será de fato tempo de tribulação, será um tempo difícil. Então, algo que eu posso dizer a você é que, mesmo assim, haverá salvação. Mesmo nesse tempo de tribulação, ainda haverá salvação. E eu quero agora justamente discorrer sobre isso, o que é necessário você fazer para que você, se estiver aqui nesse tempo, possa ainda ser salvo. A primeira coisa é você entender que as pessoas que estarão aqui no período da tribulação serão as pessoas que nunca nasceram de novo. E serão as pessoas que, mesmo que já tenham nascido de novo, de algum modo, elas apostataram da sua fé. Elas abandonaram a sua fé e elas perderam a sua salvação. Porque a Bíblia diz que nós podemos perder a nossa salvação. Então, pessoas que nunca foram salvas, ou pessoas que foram salvas, mas perderam a salvação, vão ser as pessoas que vão estar aqui. Então, se você está aqui, você vai estar em uma dessas duas condições. Mas eu quero dizer a você que mesmo assim, você pode receber salvação no tempo da tribulação. Então, a primeira coisa que você deve fazer é entender que você perdeu uma grande oportunidade, que é nesse tempo da graça, nesse tempo da igreja do Senhor. Mas uma vez que você perdeu, você está tendo uma oportunidade ainda de se prostrar diante do Senhor, pedir perdão a Ele pelos seus pecados, reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e pedir a Ele graça e força para que você possa resistir firme esses 7 anos da tribulação, sem negar ao Senhor Jesus, permanecendo fiel a Ele, e você será salvo. E não sou eu que digo que você será salvo. A Bíblia diz, eu vou ler para você aqui em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então um dos anciãos me perguntou: Quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, o sangue de Jesus, que foi derramado pelos nossos pecados e que nós já podemos recebê-lo hoje,
estará ainda disponível para salvar, lavar as vestes daqueles que estarão aqui no período da tribulação. Então, o que você pode fazer? Peça salvação ao Senhor Jesus, reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Ou se você estava desviado, desconectado do Senhor, renove o seu compromisso com Ele, se conecte outra vez com o Senhor e se arrependa por não ter feito isso antes e peça a Deus que te fortaleça para resistir aqueles períodos de 7 anos sem renunciar à sua fé. E eu quero chamar a sua atenção justamente para essa parte final da frase aqui. Você resistir a esses 7 anos de tribulação sem renunciar à sua fé. Porque sabe de uma coisa? O que não vai faltar nesse tempo vai ser motivos para você renunciar à sua fé. Haverá uma pressão muito grande para que você abandone a sua fé, para que você negue a sua fé, e se você fizer isso, você vai perder a sua salvação. Então, nasça de novo. Se você nunca nasceu de novo, nasça de novo. Se você está desviado, afastado, volte para o Senhor, e depois que você fizer isso, sabe a segunda coisa que você precisa fazer? Se apegue à palavra de Deus como você nunca fez antes. Se torne agora uma pessoa faminta da palavra, uma pessoa que vai buscar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Você vai buscar se alimentar da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem somente por ouvir a palavra de Deus. Não vai ser diferente nesse tempo. A fé vai vir para você somente se você estiver recebendo a palavra de Deus. E olha, você vai precisar de estar com a sua fé muito fortalecida para esse tempo. Você vai precisar estar fortalecido espiritualmente para estar resistindo nesse tempo. E a maneira de você se fortalecer é você estar se alimentando da palavra, se fortalecendo na palavra, se apegando nela com toda a sua força. Porque o Espírito Santo não estará mais operando aqui. O Espírito Santo não estará mais atuando nessa terra como ele está hoje. E você, na verdade, além de não ter o Espírito Santo operando para ser o seu ajudador, você estará enfrentando o espírito do anticristo, que vai ser o domínio mundial, o reino mundial que haverá nessa terra. Então vai ser necessário muita fé da sua parte. E tem algo também que eu devo dizer a você, que nesse tempo haverá uma perseguição muito grande àqueles que quiserem buscar a Deus. Possivelmente será ilegal você ter uma Bíblia. Então, logo que você vê esses fatos acontecendo, procure, enquanto esse novo regime não é completamente implantado, se alimentar da palavra. Pode chegar um tempo em que você não vai ter nenhuma Bíblia para você ler. Você vai ter que depender daquilo que você já tem dela dentro de você, daquilo que você lembra dela, e você está se apegando com isso e fortalecendo, ou você está, de algum modo, tentando ainda ver o acesso que você possa ter à palavra de Deus. Outra coisa muito importante a ser feita, caso você esteja aqui, nesse período da tribulação, é você estar se dedicando à oração como você nunca fez antes. Se alimentando da palavra abundantemente e se fortalecendo na oração, vai ser vital para você. A Bíblia diz que na grande tribulação, mesmo os escolhidos seriam enganados. Mesmo você sendo nascido de novo, você ainda está sujeito a ser enganado. Então você vai precisar ser nesse tempo não apenas um crente, mas você precisa ser um crente forte, um crente firmado na palavra, um crente que conhece ao seu Deus, está disposto a qualquer coisa por amor ao seu Deus, para não negar a Ele, para estar firme sem renunciar à sua fé. Então você precisa permanecer nessa comunhão com Deus, e você faz isso através da oração. Amém? E a quarta coisa, você precisa estabelecer uma estratégia para que você possa sobreviver esse tempo. Certamente que a forma de atuação que o anticristo, esse reinado do anticristo vai estar estabelecendo nesse tempo, vai ser algo que vai estar possibilitando um controle das pessoas mais do que a gente conhece nesse tempo de hoje. A tecnologia estará muito avançada, mais avançada do que nós conhecemos hoje. Então se buscará meios de se controlar as pessoas o máximo que puder. Nós vamos ver já na palavra que nos mostra que será assim. Então o inimigo ele vai buscar ser o mais produtivo que ele puder ser. E sabe que é muito fácil você controlar as pessoas na cidade. É muito fácil você identificar onde as pessoas estão morando na cidade. Talvez, nesse tempo, seja uma boa ideia você não estar nos grandes centros urbanos. Você está num local mais isolado,
um local de interior, um local de mais ermo, mais afastado, onde há uma atuação estatal menor, uma atuação dos agentes do Estado menor, e a possibilidade de você ser afligido naquele lugar seria menor. A Bíblia nos fala que haverá um controle para você poder comprar ou vender. Aquilo que você precisa obter, você precisa na cidade para você obter, pode ter dificuldade para você conseguir. Então, antes que isso seja estabelecido, porque a Bíblia nos mostra também que esse sistema ele se tornará muito mais rigoroso na segunda metade dele. Nos primeiros 3 anos e meio será a fase de estabelecimento, mas na última parte desse período, esse sistema estará em plena operação, em pleno rigor. Então, nesse tempo que você tem inicial, além de você nascer de novo e buscar o Senhor com toda a sua força, procure se guarnecer de mantimentos, procure se guarnecer de água, procure se guarnecer de roupas, armazene essas coisas em quantidade suficiente para você, para sua família, para aqueles que estiverem com você, porque a Bíblia diz aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, assim: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Resumindo, vai ser obrigatório as pessoas se submeterem ao sistema do anticristo, e isso inclui você renunciar à sua fé. Então, esse é a quarta dica que eu te dou para você, se estiver vivendo aqui nesse tempo, você está alcançando a sua salvação. Você está conseguindo atravessar esse tempo de tribulação. Procure meios de você sobreviver e, dependendo do sistema, o quanto menos. Porque para você fazer qualquer transação aqui, para comprar, para vender, é necessário que você tenha essa marca na mão direita ou na testa, com o nome da besta ou o número do seu nome. Uma outra condição necessária para você, se você estiver aqui nesse tempo, é a que eu vou te dizer agora. Se prepare para morrer. Vamos ler aqui, quem vai nos mostrar isso vai ser a própria palavra de Deus. Nós vamos ler aqui em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1, diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, a única maneira de você passar pela tribulação e sair de lá salvo é você recusar a marca da besta, é você recusar adorar a sua imagem, e é você manter firme o seu testemunho por Jesus. E sabe de uma coisa? Se você fizer isso, vai custar a sua vida. Então, leia bastante a sua Bíblia sobre esse tempo. Procure aprender mais sobre aquilo que a Bíblia nos mostra em Apocalipse, em Daniel, nos últimos capítulos de Mateus, de Lucas, porque Jesus está ali mostrando justamente esse tempo. Ele fala até mesmo, olha, se esse tempo não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Então, esses 7 anos de tribulação já é uma abreviação do tempo. É um tempo curto, perto daquilo que seria. Na verdade, imagine se em toda a nossa existência a condição necessária fosse essa. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que se você estiver aqui, você precisa, além daquelas outras condições que eu já mencionei anteriormente, você precisa ter essa disposição de morrer se for necessário. Você provavelmente vai ter que estar preparado para morrer, porque você vai ser confrontado em algum momento sobre a sua rejeição até essa marca da besta.
Você vai ser confrontado em algum momento sobre a sua recusa em adorar a imagem da besta, e você vai ser confrontado em algum momento para que você negue a sua fé em Jesus, para que você rejeite a sua fé em Jesus, para que você recuse o seu testemunho de Jesus. Se você não fizer essas coisas, isso vai lhe custar a sua vida. Então, seja preparado para, independente de qualquer circunstância, ainda que custe a sua vida, você está firme, sem negar a sua fé em nenhum momento. Amém? Vimos aqui que essa passagem de Apocalipse, capítulo 20, mostra justamente a condição das pessoas que conseguiram passar pela tribulação e ser salvas. Se você viu aqui, diz assim: vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Ou seja, se você testemunhou a sua fé em Jesus, negue a Jesus. Não vou negar a fé em Jesus. Pronto, a sua sentença está dada. Você será morto por decapitação. Você será decapitado. Foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E porque não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Mas diz que essas pessoas ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E esses 1000 anos é justamente um milênio que a Bíblia fala, que é um tempo que começa após esses 7 anos da tribulação. Mas sabe, meu querido, algo que eu quero dizer a você é que tem um jeito melhor. E esse jeito melhor que eu tenho para te mostrar é que você pode se preparar agora mesmo, já nesse tempo, antes dessas coisas acontecerem. E ser um daqueles que a Bíblia falou aqui, que num piscar de olhos, terão seus corpos transformados e estarão sendo arrebatados para estar com o Senhor. E justamente, queridos, se veja, é o amor de Deus disponível para nós hoje. Deus está preparando para que nós possamos ser tirados dessa terra, para que o seu povo, aqueles que pertencem a Ele hoje, sejam tirados dessa terra, para não experimentar e nem ver a tribulação que haverá aqui. Mas enquanto a igreja do Senhor está sendo tirada por uma providência de Deus, pelo amor de Deus, aqueles que não buscaram o Senhor, aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor, permanecerão nessa terra. Pessoas de carne e osso como eu e você vão estar sofrendo horrores nessa terra, se quiserem testemunhar a sua fé em Jesus nesse tempo. É possível ser salvo? É. Mas você viu que tem um preço caro de ser pago. Sabe o que é necessário hoje para você ser salvo? Basta tão somente que você confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que quando você faz isso, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo dessa tribulação. Será salvo eternamente. Então, eu quero deixar esse alerta a você. Você precisa entender essas coisas que a Bíblia nos diz que acontecerão. E entender que tem algo que você pode fazer hoje que vai te livrar dessa tribulação. Amém? Pense nisso. E se você quiser receber Jesus como Salvador da sua vida agora, ou se você quiser fazer um comprometimento com Ele, você pode fazer essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero entregar ao Senhor nesse momento a minha vida. Eu recebo ao Senhor nesse momento como Senhor e Salvador da minha vida. Recebe a minha vida, Senhor. Faça dela o que o Senhor quiser fazer com ela. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida. Obrigado, Pai, porque eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu entrego a minha vida ao Senhor e eu recebo agora a minha salvação. Perdoe os meus pecados. Perdoe as minhas faltas. Eu quero começar agora um tempo novo a desfrutar dessa vida eterna que o Senhor tem preparada para mim. Em nome de Jesus. Amém.